Entre os inúmeros pensadores que desempenharam um papel importante na construção da biblioteca de conhecimento e raciocínio que possuímos hoje, Sócrates se destaca como um dos mais influentes. Sua filosofia é um pilar sobre o qual toda a filosofia ocidental está fundamentada. Nascido por volta de 470 a.C. em Atenas, Grécia, sua filosofia girava em torno da busca da sabedoria e da virtude moral. Sua perspectiva filosófica serviu de inspiração a vários princípios fundamentais que mais tarde constituiriam a filosofia estoica. Embora o estoicismo não existisse em sua época, Sócrates serviu como base para os filósofos estoicos que seguiram seus passos intelectuais. Neste vídeo, vamos explorar os pensamentos profundos deste filósofo grego antigo e descobrir como eles podem ser um manual para viver uma vida de significado e propósito. Também revelamos a notável relação entre a filosofia de Sócrates e o estoicismo, um modelo intelectual pelo qual todos devemos viver. ênfase na racionalidade. Sócrates acreditava firmemente no profundo poder da razão e da racionalidade como ferramentas essenciais para compreender o mundo ao nosso redor e nos entendermos. Em sua filosofia, ele defendia a ideia de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, enfatizando que a introspecção e o pensamento crítico são cruciais para a existência humana. O estoicismo, assim como a filosofia socrática, coloca uma ênfase significativa no uso da razão como meio para cultivar a sabedoria, tomar decisões acertadas e navegar pelos desafios da vida. Tanto o estoicismo quanto a filosofia socrática afirmam que a sabedoria é a mais alta virtude. Os estoicos acreditam que a sabedoria é a capacidade de compreender a ordem natural do mundo, distinguir entre o que está dentro de nosso controle e o que não está, e tomar decisões alinhadas com a virtude. O estoicismo ensina a importância de tomar decisões baseadas na razão, em vez de ser influenciado por emoções irracionais. O princípio estoico do logos, frequentemente traduzido como razão, guia os indivíduos a avaliar situações objetivamente e tomar decisões racionais e alinhadas com seus valores. De forma semelhante, a filosofia de Sócrates girava em torno da busca da sabedoria por meio da autoanálise e do pensamento crítico. Assim, a citação de Sócrates, "A vida não examinada não vale a pena ser vivida", destaca a profunda importância da autorreflexão e do autoconhecimento para viver uma vida significativa e com propósito. Uma vida não examinada refere-se a uma vida na qual os indivíduos navegam sua existência sem jamais questionar criticamente suas crenças, valores, ações ou os princípios fundamentais que os orientam. Engajando-se em diálogo racional e questionando suas crenças, os indivíduos podem descobrir insights mais profundos e expandir sua sabedoria. Um método que Sócrates costumava empregar para alcançar isso era seu famoso método socrático, uma técnica filosófica caracterizada pelo ato de fazer e responder perguntas para estimular o pensamento crítico, expor contradições nas crenças de alguém e levar os indivíduos a uma compreensão mais profunda de um tópico. Virtude como o bem maior. Sócrates acreditava que a verdadeira felicidade e plenitude na vida só poderiam ser alcançadas por meio do cultivo da virtude. Ele considerava a virtude como a posse mais valiosa que alguém poderia ter. Ele reconhecia a existência de 4 virtudes principais. Sabedoria. A sabedoria envolve a capacidade de tomar decisões acertadas, discernir o que é certo e errado e aplicar conhecimento e experiência a situações práticas. É frequentemente vista como o alicerce da tomada de decisões éticas. Justiça. A justiça refere-se a tratar os outros de maneira justa, equitativa e de acordo com princípios morais e legais. Envolve o respeito pelos direitos e dignidade dos outros e garantir que as pessoas sejam responsabilizadas por suas ações. Coragem. A coragem é a qualidade de enfrentar o medo, o perigo ou desafios com bravura e fortaleza moral. Inclui a coragem de defender o que é certo, mesmo diante da adversidade ou oposição. Autocontrole. O autocontrole, também conhecido como temperança, envolve a capacidade de controlar impulsos, desejos e emoções. Permite que as pessoas ajam de acordo com a razão e princípios morais, em vez de serem controladas por desejos imediatos. O estoicismo compartilha a perspectiva de Sócrates sobre a virtude como o bem maior e a chave para viver uma vida dotada de significado. Em ambas as filosofias, a virtude é considerada o alicerce da conduta ética e da plenitude pessoal.
Tanto Sócrates quanto o estoicismo afirmam que bens externos como riqueza, fama ou prazeres físicos não são a fonte última de felicidade e plenitude. Em vez disso, argumentam que o verdadeiro bem-estar é alcançado por meio do cultivo de qualidades interiores e excelência moral. Para alcançar o estado de virtuosidade, é necessário reconhecer sua própria ignorância. A frase "só sei que nada sei" reflete o conceito de ignorância socrática, que é a ideia de que Sócrates afirmava não possuir sabedoria. Este conceito se alinha com um princípio fundamental do estoicismo, o reconhecimento das limitações do conhecimento humano. O estoicismo enfatiza que a verdadeira sabedoria inclui a consciência de que não podemos controlar eventos externos ou ter conhecimento completo do mundo. A humildade de Sócrates em admitir sua falta de sabedoria reflete o reconhecimento estoico da vastidão do que está além de nosso controle e compreensão. A admissão de Sócrates de sua ignorância e seu compromisso com a aprendizagem contínua têm pontos em comum com a filosofia estoica. O estoicismo encoraja os indivíduos a reconhecer suas imperfeições e trabalhar continuamente no autodesenvolvimento. Assim como Sócrates se via como um estudante perpétuo em busca da sabedoria e da virtude, os estoicos veem a vida como uma jornada contínua de crescimento moral e intelectual. Indiferença às circunstâncias externas. Sócrates foi condenado à morte em 399 a.C. pelo governo ateniense sob acusações de impiedade e de corromper a juventude. Apesar de saber que seu julgamento era político e injusto, ele optou por não fugir ou comprometer suas crenças filosóficas. Sócrates poderia ter evitado sua sentença de morte renunciando às suas ideias filosóficas e ensinamentos. No entanto, ele se recusou a trair o seu compromisso com a busca da sabedoria e da verdade. Sócrates aceitou sua sentença de morte com notável tranquilidade. Ele não implorou por misericórdia, nem expressou medo da morte. Em vez disso, ele viu a morte como uma parte inevitável e natural da vida. A indiferença de Sócrates às circunstâncias externas reflete os princípios estoicos, que advogam o foco nos pensamentos, ações e caráter de alguém, em vez de se preocupar excessivamente com eventos externos e opiniões de outros, ao mesmo tempo em que se aceita o que não se pode controlar. Os estoicos acreditam que tentar controlar eventos externos, sobretudo aqueles além do poder individual, leva ao sofrimento e à frustração. Em vez disso, promovem a aceitação das incertezas da vida e o reconhecimento de que as circunstâncias externas muitas vezes estão além da influência de um indivíduo. O estoicismo e a filosofia de Sócrates salientam a resiliência e a força interior ao enfrentar a adversidade. Os estoicos aprendem a suportar as dificuldades externas com serenidade, semelhante à maneira como Sócrates enfrentou calmamente sua injusta sentença de morte. Essa perspectiva destaca a importância de manter a integridade moral e intelectual, independentemente dos desafios externos. A ênfase de Sócrates na racionalidade, o reconhecimento da virtude como o bem maior, sua indiferença às circunstâncias externas e a importância da autoanálise são aspectos-chave de sua filosofia que se alinham com o estoicismo. Tanto Sócrates quanto o estoicismo defendem o poder da razão na compreensão do mundo e na tomada de decisões, o cultivo de virtudes interiores como o caminho para a plenitude, a indiferença aos eventos externos além do controle do indivíduo e a prática contínua de autoanálise e autoaperfeiçoamento. Neste vídeo, descobrimos uma profunda ressonância entre essas antigas escolas de pensamento, oferecendo sabedoria atemporal para aqueles que buscam uma vida de significado, virtude e resiliência.